Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos à pré-aula da lição de número 5 para o dia 2 de maio de 2021. Dons de elocução. Lemos em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 e 3. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Precisamos compreender que os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a saber, todos aqueles que disseram sim para Jesus e levam a sério este compromisso. A palavra de Deus é muito clara quando mostra que, a respeito dos 3 dons de elocução, a saber, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas, que estes dons são fundamentais à igreja, à edificação da igreja também. Aí eu pergunto agora, qual o propósito destes dons? Você poderia me dar essa resposta? Com certeza, e somaria com a minha, porque atualmente temos visto muita confusão e falta de sabedoria no uso destes dons, em especial o de profecia. Por isso, precisamos compreender com afinco este tema, a fim de que não sejamos enganados pelos falsos profetas. O apóstolo Paulo exortou aos crentes de Corinto para que eles procurassem com zelo os dons espirituais e, em especial, o dom de profecia, pois aquele que profetiza edifica toda a igreja. Por isso, ao preparar a mensagem, precisamos orar e pedir ao Senhor que nos conceda graça, sabedoria e os dons de profecia, de falar em línguas estranhas e de interpretá-las também. Introdução. Podemos perceber que, concernente a esses 3 dons classificados como dons de elocução, a saber, profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas, eles são necessários à amada igreja, a nós. Os propósitos destes dons especiais são os de edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Isso porque os dons de elocução são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizadas na Igreja de forma incorreta. Assim, meus amados, devemos analisar, conhecer, estudar estes dons com diligência, reverência e temor de Deus, para não serem enganados pelas falsas manifestações que têm acontecido normalmente no meio do povo de Deus. Ponto de número 1. Dom de profecia. Aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, podemos bem focar sobre o dom de profecia. Mas surge a pergunta: o que é o dom de profecia? Como é que você e eu
poderemos entender o dom de profecia, por exemplo, o apóstolo Paulo relata em 1 Coríntios 14, que referem-se à mensagem espontâneas inspiradas pelo Espírito em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, jamais, pois essa não é a finalidade da profecia. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas, aparecem várias aberrações concernentes ao uso incorreto deste dom. Não poucos crentes e igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias. No entanto, apesar de exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local, as Escrituras orientam-nos a que examinemos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás das mensagens. Toda profecia espontânea deve ser julgada, analisada, porque a verdadeira profecia e a verdadeira revelação segura é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. O dom de profecia tem a sua relevância também. Podemos entender que esse dom é tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e a origem de onde elas procedem, pois elas possuem 3 fontes distintas, a saber, Deus, o homem ou o diabo. Devemos nos cuidar, pois a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, mostra ações dos falsos profetas. O Senhor Jesus Cristo nos alertou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Portanto, meus amados irmãos, precisamos vigiar, prestar atenção, levar em conta, em consideração. Mas a profecia tem o seu propósito, e são propósitos da profecia contribuir para a edificação do crente. Porém, ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, e em especial ao de profecia ou sua função também. Há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiados ou guiadas por supostas profecias ou por supostos profetas. A Igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, a Bíblia Sagrada, pois esta é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a profecia por excelência, deve ser o manual do líder cristão. Outros líderes também erroneamente não tomam decisão em alguma situação, em qualquer situação, sem antes consultar um profeta
ou uma profetisa. Há líderes que estão embebedados por esse sistema. Estes profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus alerta-nos a que não ouçamos a tais falsários. Precisamos crer na palavra de Deus e obedecer. Portanto, o propósito do dom de profecia é edificar, exortar e consolar a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto de número 2. Variedade de línguas. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, podemos perceber muito bem sobre a variedade de línguas. E alguém pode perguntar, o que é o dom de variedade de línguas? Então, precisamos analisar de acordo com a própria teologia. O dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar, estes dons são de menor importância, mas isto aí é o que alguns pensam. No entanto, todos os dons são iguais. Eles acrescentam ainda essas pessoas que tal conclusão é insuficiente, pois as 5 listas de dons encontradas no Novo Testamento colocam os dons em ordens diferentes. O dom de variedade de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios capítulo 12. Os dons de línguas têm a sua finalidade. O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe este dom. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo o toca e renova diretamente. O dom de línguas, de variedade de línguas, na atualidade, ele tem o seu objetivo, a saber, porque é preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. O Senhor Jesus continua abençoando os crentes com este dom e cremos que assim o fará até a sua vinda. No dia de Pentecostes, todos os crentes oriundos e reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo e falaram noutras línguas pelo Espírito Santo. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias quanto o foi nos dias da igreja primitiva. Logo, o dom de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados aqui em 1 Coríntios capítulo 12. Ponto de número 3. Interpretação de línguas. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, temos sobre a interpretação, o dom de interpretação de línguas.
Então aqui podemos aprender que a interpretação das línguas é uma habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Na igreja de Corinto havia certa desordem no culto em relação aos dons espirituais. Por isso, Paulo os advertiu dizendo: e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou por muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Porque para que haja variedade de línguas, então tem que haver também a interpretação para que haja mensagem. Porque a diferença entre o dom de interpretação de línguas e o de profecia, na verdade, podemos entender que, embora haja semelhança nos dons distintos, eles são distintos mesmo entre si. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que ele interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete. O próprio pastor Estevão Ângelo, que eu estive com ele lá em São Luís, quando ainda ele pastoreava aquela igreja, ele definiu bem essa questão quando disse que não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende de outro dom. Logo, o dom de interpretação de línguas é imprescindível para que todos sejam edificados para a glória de Deus. Conclusão. Então, amados, vamos chegar ao ponto de entender que, ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, os chamados cessacionistas, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas, seus dons espirituais, ministeriais e de serviço. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, o dom de falar em línguas estranhas e o dom de interpretação das línguas. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Agindo dessa forma, Deus será glorificado e seus filhos serão úteis para que sejamos portadores das manifestações gloriosas dos céus, para que sejamos colportores das verdades de Deus. Jesus Cristo é o único